Todas as quartas-feiras seguimos marcando dentro deste nosso mundo físico, mas dentro de uma dimensão mais elevada, essa possibilidade de ter e sentir esse conhecimento que a Cabala traz para nós, esse conhecimento que faz parte da tradução de chaves que se apresentam a cada leitura, a cada semana, de um projeto divino que foi apresentado para nós, chamado, esse livro, cuja roupagem física é a Torá, mas que sabemos que no nível metafísico espiritual é a linguagem da manifestação da energia no universo, através de fazer essa leitura, conseguimos então entender qual é o caminho dessa energia. E aí, de forma bem prática, conseguimos nos aliviar de uma pressão muito forte que é exercida sobre nós. Essa pressão, esse caos, que é esse nosso mundo, e que faz parte do processo de correção, do processo de elevação, do processo de purificação, enfrentar esse caos, superar esse caos. Porque, afinal, o caos não está no nosso controle. O nosso oponente é aquele que lidera esse caos. Mas a nossa vida está no nosso controle. Então, a forma que a nossa consciência estiver lidando com esse caos que é apresentado e vivenciado, é a forma que nós vamos conseguir encontrar a possibilidade de superar ou não. Então, é como se nós estivéssemos encontrando um mapa e nós tivéssemos uma bússola que traduz para nós. Eu outras vezes já usei esse exemplo. É como usar o Waze. Eu ligo lá no meu celular o caminho, o meu objetivo, eu ligo aquele Waze, o Waze não só está me dizendo, ele já tem ali o mapa, mas ele me diz qual é o melhor trajeto para eu chegar de forma mais eficiente naquele meu objetivo, aquele meu ponto final. E é isso que a gente faz aqui toda semana, durante esse ano tão desafiador. Algumas pessoas não tiveram nem oportunidade de escolha. Nós que estamos aqui, semana a semana, caminhando dentro do nosso querer e da nossa vontade, eu penso que talvez esse processo foi menos sofrido. Talvez a gente se aliviou de muitas situações, porque a nossa consciência consegue acompanhar esse caminhar e com esse entendimento acaba tendo essa compreensão. Eu falo, compreender é trazer para dentro o entendimento. E ao ter internamente esse entendimento, a gente consegue ir em frente com muito mais coragem, com muito mais entendimento, com essa compreensão que é um alívio. Então, eu sou absolutamente dependente, não só do nosso encontro, mas da leitura. Eu sou absolutamente dependente da sabedoria dos mestres. Eu sou absolutamente dependente de seguir por essas pistas, por essas chaves, porque quando eu não tenho essa possibilidade, eu me sinto 100% perdida. Para mim, hoje é muito difícil entender como que, dentro dessa nossa realidade, as pessoas podem viver
sem levar a sabedoria espiritual. Entendendo que a sabedoria espiritual não é simplesmente estar inserido dentro de uma religião, seguir todos os preceitos daquela religião e pensar, a minha parte está feita, agora eu acabei. Isso não é sabedoria espiritual. Eu digo para vocês que isso coloca a pessoa, inclusive, num grau de ignorância que não só o restringe de caminhar para frente, mas o restringe de ter essa escolha sobre a vida e a morte. E já que nós estamos no final de um ano, vamos começar um novo ano, estamos já dentro desse conceito do tempo que passa e que para nós também já traduz uma impossibilidade de escolha. Porque eu penso aqui que ninguém gostaria de envelhecer, ninguém aqui gostaria de adoecer, ninguém aqui quer morrer. Eu não quero. Eu quero viver muitos e muitos e muitos anos. E quero que aqueles que eu amo estejam do meu lado, seguindo numa realidade onde não exista dor, onde não exista doença, uma realidade de bênção, onde não existam limitações. Por isso nós estamos aqui. Eu vou deixar essa nossa vela, que faz com que esse encontro seja um encontro que vai além da lógica física e nos coloca em contato com uma dimensão mais elevada. Vamos entrar diretamente na nossa porção semanal, porque ela é muito importante e, como não existem coincidências, nós estamos hoje falando sobre a última leitura de um livro que se chama Bereshit, traduzido como Gênesis, mas que quer dizer no início. Sabemos que Gênesis, esse livro, traduz a nossa genética espiritual. Traduz a nossa criação genética espiritual. Ele está falando do nosso DNA espiritual. E dentro da Cabala a gente sabe que a primeira palavra, ela já traduz um resumo da energia que eu vou encontrar. E quando eu estou dentro de um livro, a Torá é dividida em 5 livros, o primeiro deles, o Bereshit. Quando eu estou lendo a última porção, eu tenho na última porção a materialização de tudo aquilo que aconteceu nas outras porções. Então, é como se eu tivesse, na leitura desta semana, condensado uma síntese de tudo que antecedeu esse momento. Então, se nós estudamos durante 13 semanas, para chegar neste momento, durante 3 meses, eu agora vou encontrar a energia que representa tudo aquilo que eu estudei, e eu então vou começar dizendo para vocês o que é esse livro, para vocês entenderem exatamente isso. Sabemos que esse primeiro livro representa a dimensão de Keter, que é aquela coroa, né? A gente fala Keter, coroa. É aquela primeira luz que vem do infinito e que vai chegar num recipiente que vai receber essa luz. Então, eu estou naquele livro, estou num livro que representa essa centelha mais alta. E quando eu começo a falar sobre essa paraxá, eu começo a fazer essa leitura, e essa leitura começa falando, ela se chama Vayehi Yaakov, e viveu Yaakov no Egito durante 17 anos. Eu vou tentar traduzir muitas chaves de forma bem objetiva, porque o conteúdo dessa paraxá poderia ser traduzido em muitas porções. Primeiro, sabemos quem é Yaakov. Yaakov
o pai de Yosef, que era a estrela, o principal das últimas porções que nós lemos, aquele que representa Yesod, representa a prosperidade, o sustento, que é esse canal por onde vem e desce a vida. Yaakov é o pai de Yosef, e Yosef seria o seu filho predileto, porque quando nós olhamos para a árvore da vida, sabemos, então, que eles estão dentro dessa coluna central da árvore da vida, sendo aqui embaixo o nosso mundo físico, sendo aqui em cima Keter, a sefira mais alta, e aí quando nós descemos, fazendo o equilíbrio, nós temos então a tríade superior com Tiferet, representada por Yaakov, a tríade inferior, então, representada por Yosef, e aqui embaixo o nosso mundo físico. Então, eu estou dizendo para vocês que este primeiro livro, ele está representando absolutamente esse início dessa semente, que vai ser traduzida em todas essas outras dimensões, até ela chegar aqui no mundo físico. E como nós estamos falando sobre essa última porção, ela já é a materialização desse mundo físico. Sabemos que essa semente, que pode ser só uma bolinha minúscula, dentro dela eu tenho toda a essência. Dentro dessa semente eu tenho toda a árvore. Eu só estou vendo a semente, mas dentro dela está a raiz, está o caule, está o tronco, está o fruto, tudo, tudo. Mas é muito difícil para mim engolir essa semente. Talvez seja impossível, porque é uma energia tão condensada e tão bruta que eu não consigo digerir. Da mesma forma, se eu olhar para o sol, eu vou me cegar, porque é tanta luz que eu não estou preparada, eu preciso desses filtros. E Yosef seria aquele que está mais próximo de nós. Mas vamos olhar pela similaridade, como tudo isso está no mesmo, está dentro desse mesmo nível, dentro dessa coluna do central. Então, Yaakov era aquele, considerava José o seu filho predileto, porque entre eles existia similaridade de forma com a luz. Quando lemos a primeira paraxá, que representava Yosef, se dizia que ele tinha 17 anos. Novamente esse número 17. 17 que para nós é traduzido como Tov, como bom, como a luz, é boa. Lá no Bereshit se falava que a luz era boa. Tov novamente aparece. E aqui agora, Yaakov é levado novamente, ele é levado ao Egito no final da sua vida, e se diz que esses 17 últimos anos da sua vida foram anos em que ele foi feliz. E aí a gente pensa, puxa vida, ele viveu 130 anos, com 130 anos ele vai ao Egito se encontrar com Yosef, Yosef que conseguiu trazer a fartura novamente ao mundo físico, ao sustento ao mundo físico, e então toda a família de Yaakov vai ao Egito, e no Egito todos eles vão ser sustentados por Yosef com essa riqueza toda que foi manifestada para o faraó e para o mundo físico naquele momento no Egito. E aí a gente pensa, puxa vida, mas depois de tudo que Yaakov passou, ele vai sair da terra prometida e ele vai até o Egito, e no Egito ele vai ser feliz. 17 anos, novamente, aquele Tov ligado à luz da criação, ligado a Yosef, seu filho predileto. Qual é essa relação? E por que no Egito? E logo em seguida nós vamos entender que durante esses 17 anos no Egito, Yaakov
inclusive, atingiu o nível da profecia. O que significa o nível da profecia? Quando a gente lê essa paraxá num nível muito literal, ela até parece ser um pouco confusa, um pouco obscura, e a gente não consegue entender, porque nós encontramos, então, essas frases que dizem que ele, então, viveu bem no Egito, que para nós o Egito, essa terra, Mitzrayim, que representa o estreito, lá ele foi feliz depois de todos os desafios que ele passou, e lá ele atingiu o grau de profecia, não na terra prometida, em Canaã, que era onde ele estava, lá ele foi feliz. E em seguida vai aparecer um momento onde ele vai dar a bênção aos 2 filhos de Yosef, e logo em seguida ele também vai dar uma bênção aos seus outros filhos, e aí ele vai passar para outra dimensão. E ele pede que ele faz Yosef prometer que vai levar seus restos físicos, mortais, para serem enterrados em Marpelá, aonde está o seu pai e o seu pai Isaac e o seu avô Abraão. Ele faz. Então, esses são os pilares os pilares literais dessa porção. Vamos entender como é que tudo isso está ligado. Primeiro, vamos falar sobre o nível da profecia. Atingir o nível da profecia no Egito. Por que no Egito? Qual é o sentido disso acontecer nesse local onde nós sabemos que o Egito já traz para nós esse aspecto da negatividade? Sabemos que o Egito é para nós o sinônimo do nosso ego, daquele nosso desejo de receber para si mesmo, que nós queremos controlar, para que a nossa alma seja a que comanda, esse lugar estreito que representa o nosso corpo, o desejo de receber o prazer de graça, sem pagar nada por ele. E se o Egito representa tudo isso, por que é no Egito que Jacó atinge esse nível de profecia? O que é o nível de profecia? O nível de profecia é uma dimensão aonde não existe mais o tempo, não existe a diferença entre o passado, o presente e o futuro. É como se essa semente, quando a gente um dia estiver num nível elevado, lá nesse lugar metafísico, a gente olha tudo como sendo uma única dimensão, um único lugar. Talvez seja até difícil de entender dentro de um âmbito físico como alguém pode estar dentro desta dimensão. Hoje, nós sabemos que nós recebemos a influência das leis espirituais universais de causa e efeito. Nós hoje olhamos para o nosso presente e a gente esqueceu das sementes que nós plantamos no passado. Mas tudo que está sendo manifestado hoje aqui é resultado daquilo que aconteceu no passado. Nós queremos corrigir o nosso futuro, mas a gente, dentro da nossa consciência, a gente já esqueceu, a gente não faz essa ligação entre a causa e o efeito. A gente já esqueceu da semente. Esse Saturno, que vai estar presente neste mês e no próximo, quando a gente entrar no mês de Aquário, estamos aqui ligados a Capricórnio, esse Saturno, esse Deus da verdade,
que traz a destruição, mas ao mesmo tempo ele quebra uma estrutura para que a verdade se instale. Se a nossa consciência estivesse nesse nível elevado, talvez não precisamos nem entrar no nível elevado, no nível da profecia de Yaakov, que o único que chegou nesse nível também foi Moisés, mas se a gente conseguisse chegar num nível de profecia dos profetas, que conseguiam fazer essa ligação, a gente conseguiria entender que tudo é fruto das nossas ações. E a gente conseguiria fazer essa ligação. Yaakov olhava para a semente e ele já via tudo. Ele já via a árvore completa, o fruto daquela semente. Nós não conseguimos ainda fazer isso. O que pode nos ajudar? Para a gente não ter que passar pela dor que Saturno faz a gente passar. É fazer a conexão com uma luz que se chama Or de Chokhmah. Materializar essa luz, Or de Chokhmah, que é a luz da sabedoria. Quando a gente consegue entrar dentro, quando a gente consegue se aproximar da luz da sabedoria, nós conseguimos fazer um escudo aonde a negatividade já não consegue nos atingir. Quanto mais ligados a essa luz, menos dor. Quanto mais afastado dessa luz, mais dor. Por quê? Por exemplo, como eu consigo ter o segredo de conseguir chegar próximo dessa luz? Agora, por exemplo, através desse estudo, nós estamos colocando a nossa mente em conexão com esses nossos patriarcas, com os nossos mestres, com essa sabedoria que me desconecta da falta, da dor, da doença, e me coloca dentro de uma possibilidade que está se abrindo para mim, para eu fazer a escolha, através do meu livre-arbítrio, de que caminho eu escolho seguir. A negatividade absolutamente está bombando dentro de mim. Quando eu olho para o outro e acho que o outro é melhor do que eu, e eu sinto inveja. Quando eu olho para o outro e sofro por não me achar bom o suficiente quanto ele para eu ser melhor do que ele, e estou numa competição. Quando eu sofro porque eu quero sentir prazer de graça e não quero usar da minha força e da minha energia para trabalhar por um objetivo necessário para o meu crescimento. Então, todas essas situações fazem a minha consciência estar ligada na falta. Por isso que a gente esquece, a gente está aqui no nosso encontro semanal, tudo aqui agora parece tudo muito lógico, muito óbvio. Mas a gente cai depois na nossa realidade e a gente precisa fazer força para conseguir lembrar daquelas coisas que aqui eram tão óbvias. No nosso dia a dia, a gente é sugado por essa frequência da negatividade. É natural ser sugado por essa frequência. Mas quanto mais a gente incorporar esse tipo de sabedoria que essas porções semanais trazem para nós, que as vivências desses patriarcas, que as palavras que estes sábios trazem para nós, quanto mais elas estiverem incorporadas, mais eu vou construindo esse escudo. Então, essa frequência da negatividade que me suga e me puxa para eu cair nessa clipot, nessas cascas, nesses bloqueios, cada vez eu vou ter mais força para eu
conseguir afastar elas de mim. Por isso que esse estudo, a vida toda nós vamos ter. Não existe uma pessoa que fale, eu já sei demais, eu já sei tudo. E aqui está a chave, para a gente entender por que é que no Egito que Yaakov conseguiu encontrar o seu maior nível, o nível mais elevado. Porque só na lama, quando a gente está se afundando, que a gente consegue pegar aquela última gota de energia que a gente precisa para superar aquilo que a gente nem sabia que tinha. Quando eu estou no meu maior sofrimento, é que eu preciso entender que eu quero sobreviver. Eu quero viver. Então eu preciso enfrentar. O Saturno está aqui dizendo isso para nós. Nós estamos finalizando um ciclo que representa uma estrutura. Yaakov, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a superação, ainda precisava superar mais. Ele não ficou lá na Terra Prometida, onde a positividade está emanando sempre. É muito mais fácil. Ele precisou ir até o Egito para conseguir entender que em volta da lama, ainda assim ele podia ser esse ser elevado, trabalhando para conseguir ainda mais ir além. Se diz que quando ele chegou no Egito, junto com ele ainda chegou muito mais prosperidade. Ele mostra para nós, essa paraxá sempre é lida ou no fim, ou aqui em Capricórnio ou em Aquário, quando nós temos essa energia de Saturno. Ela mostra para nós tudo isso. A gente sempre pode alcançar esse nível a mais. Passamos por esse ano de 2020, que na numerologia, na simples numerologia, o número 4 representa o trabalho, representa a criação de uma estrutura, construção. O trabalho nada mais é do que uma construção. E quando a gente vai para o ano de 2021, estamos aí com o número 5. O número 5 representa a liberdade daquele que já fez o trabalho. E agora ele pode se jogar dentro de uma aventura, dentro de uma inovação, dentro do novo. Então, ainda é mais representativo imaginar que a gente está saindo do 4 e a gente está indo para o 5, tendo essa mensagem de Yaakov, de Yosef, que nós podemos alcançar um nível ainda maior se a gente deixar para trás a estrutura daquilo que não funciona mais e tentar se conectar com uma frequência muito mais elevada. Essa frequência da luz, desse Yud, que está sendo manifestado aqui em Malchut, nessa última leitura desse livro, que fala sobre a nossa genética espiritual. Essa nossa genética espiritual que tem que estar preparada para esse novo desafio que vai ser esse próximo ano. Entramos nessa era de Aquário, se a gente pensar nos grandes gênios. Quem são os grandes gênios? Pessoas que talvez eram politicamente incorretas, pessoas que criaram novas ideias, porque saíram da caixa.
Nós temos que sair da caixa para sobreviver, através desse novo. Mas o novo que está dentro de uma única verdade, que é essa genética espiritual, esse DNA espiritual, que é essa letra Yod, que representa essa semente divina, essa letra que foi a semente de todas as letras, que antecedeu tudo que foi manifestado. E essa centelha divina está dentro de nós. Porque nós passamos por um Natal iluminado e a gente quer estar numa energia positiva para o próximo ano. Então, vamos ler esse evangelho. Espera aí. E que, por sua vez, é o de hoje. Evangelho de hoje. Eu nem acredito, porque eu não tinha separado, só tinha separado o Zohar. Mas, vamos lá. Nossa, e não podia ser mais perfeito. Evangelho segundo São João. 1. Eu vou dizer para vocês que esse é um dos meus prediletos, inclusive. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar o testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por ele, não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: era deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos a graça sobre a graça. Porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus ninguém o viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. É perfeito. São muitas chaves aqui que estão se encaixando perfeitamente dentro dessa paraxá. Quando nós estamos falando aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, porque no princípio era tudo uno, perfeito. A luz pura, a luz plena, esse compartilhar infinito, esse desejo só de manifestar a luz. Tudo se fez por meio dele e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. Gente, aonde existe luz, não existe escuridão. A luz e a escuridão não coexistem. Quando a gente tem um lugar escuro e a gente acende uma faísquinha, ilumina.
A escuridão não apaga a luz. Em algum lugar, alguém viu a escuridão apagar a luz? A luz permanece. A nossa Terra gira, a gente tem a dia, a gente tem a noite. Mas o sol absolutamente nunca deixou de brilhar. O sol está sempre brilhando, o tempo todo. A gente pode não ver, porque talvez nós estamos de costas. A gente pode não ver, porque talvez nós estamos de olhos fechados, ou de olhos abertos, com vendas, porque a gente não quer enxergar. Mas a luz brilha o tempo todo, a luz compartilha o tempo todo. O nosso Criador está do nosso lado o tempo todo, assim como nossos mestres, do nosso lado, nos carregando, nos abraçando. E apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Eu pergunto para vocês, será que cada um de nós não somos esse homem enviado por Deus para trazer esse verbo, para manifestar algo que vai mudar o mundo, o seu mundo, o nosso mundo, todos nós? Será? Já que a Cabala traz para nós essas chaves, a gente sabe que aquelas histórias são paralelos do nosso presente. Elas não são do passado. Elas são o nosso futuro. Será que cada um de nós não é esse? Mas se diz que Jacó resgatou a sua cabeça, Lirosh. Ele resgatou a sua consciência divina. Nós queremos resgatar a nossa consciência divina. Porque talvez quando a gente pensa em João, a gente vê, infelizmente, a história de João até onde foi. A gente quer se superar. A gente quer ir além. A gente quer resgatar essa nossa consciência divina que traz a salvação, que é esse escudo, o verbo que é a luz verdadeira, a sabedoria que chega até nós através dessa força da boca, em todas as nossas ações, não só na hora da meditação, não só na hora da oração, mas que seja cada vez mais o tempo todo, a cada dia desse ano 2021, que a gente possa entrar dentro dessa aventura, que talvez não está tão dentro do nosso controle, dessa estrutura que já foi feita, mas é uma estrutura que a gente viu que não funcionou. Naquele momento que a gente souber que nós estamos seguindo, naquela certeza que parece ser minúscula, mas é aquela que nos une à luz, com certeza ela está ligada à missão da nossa alma. E aí a gente segue dentro dessa aventura, essa aventura divina que é a nossa vida, essa aventura divina que vai ser esse próximo ano e que sejam muitos e muitos e muitos e muitos anos trazendo a possibilidade de se superar, mesmo ao redor do caos. Conforme eu falei no nosso início, nós não temos controle pelo caos, mas a gente tem o controle sobre a nossa vida. Que cada vez a gente possa estar mais no controle, então. Então, feliz 2021, próspero, com saúde, com bênçãos para todos nós e que assim seja. Amém. Amém. Obrigada pela presença de todos aqui, sempre, todos no meu coração.